Olá, nesse vídeo eu vou conversar a respeito de um assunto que também todo mundo já percebeu isso, todo mundo sabe, mas por que acontece? Todo mundo já, de um modo geral, né? Tem pessoas que isso é muito fácil. Perder peso, né? Tem algumas pessoas que têm muita facilidade para perder, mas acabam reganhando também. A gente vai falar um pouco a respeito disso. E tem pessoas que têm uma extrema dificuldade. Mas por que é tão difícil a gente perder peso, afinal de contas? Tá? E por que é tão comum aquele chamado efeito sanfona, onde a pessoa perde peso e depois reganha, às vezes até ganhando mais do que tinha antes, né? Perde peso, depois ganha de novo e fica nisso. Gera muita frustração e desestímulo para a pessoa lutar contra a dificuldade de controle do peso, né, no longo prazo. Então, o que acontece é o seguinte: nós temos um centro termorregulador. Começou a falar coisa complicada, né? Mas o que é isso? É digamos assim, uma região do nosso cérebro que ele trabalha mantendo a temperatura em um determinado nível. Então, quando a temperatura cai, por exemplo, a gente está numa chuva, um vento forte, então a gente começa a perder calor e a gente começa a ficar com os pelos todos arrepiados, né? E começa a se tremer, tá? E isso é involuntário, né? O queixo fica tremendo, é totalmente involuntário. Por quê? Porque são recursos através dos quais esse centro termorregulador estimula o nosso corpo, tá? Para contrair os músculos pequenininhos lá, eriçando os pelos, né? E contraindo a musculatura para gerar calor e aí a temperatura voltar àquele nível que ele considera como sendo ideal. Da mesma forma, quando a temperatura sobe muito, tá? A gente começa a suar, né? As glândulas sudoríparas começam a produzir suor, a gente começa esse líquido vai evaporando, a gente vai perdendo calor e aí a nossa temperatura volta à temperatura que é a desejada por esse centro termorregulador. Por que você está falando de temperatura? Você está falando em peso, agora está falando de temperatura? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque no final das contas é um mecanismo muito parecido. Então existe um mecanismo também que ainda é muito estudado, que ele funciona mais ou menos da mesma forma. Só que a finalidade dele é controlar a reserva de energia que nós temos no nosso corpo. Tá? Então, quando a gente perde peso, a interpretação é que eu estou desnutrindo. Então, o nosso cérebro ele vai agir de todas as formas possíveis. Muitas delas são formas que a gente não tem consciência, tá? E vai fazer com que o peso volte para aquele que estava previamente, digamos assim, setado, programado. Tá? Então, esse mecanismo ele é para preservação nutricional, para preservar a quantidade de energia que eu tenho acumulada. Tá? Mas isso era muito importante, ainda é, mas era muito mais importante, talvez, na época do homem primitivo, né? Do chamado homem das cavernas. Por quê? Porque naquela época, se não houvesse esse mecanismo, o homem já era normalmente um homem magro, um homem primitivo, ninguém vê representação do homem primitivo obeso. Então é sempre aquele homem magrinho. Por quê? Porque o acesso ao alimento era muito restrito. E ele trabalhava muito, correndo, fugindo, caçando, né? E o consumo era um consumo escasso. Normalmente não havia em grande quantidade. Então, a perda de peso sinalizava para o homem primitivo um risco de vida. Porque quando ele perde peso, ele pode também, e normalmente acontece, perder massa muscular. E se você perde massa muscular, você perde força, capacidade de lutar, de caçar e de fugir. Então, quando acontecia essa perda de peso, então haviam vários mecanismos que ainda existem, né, fazendo com que o homem busque alimento para voltar àquele valor que ele tinha como sendo o normal. E quando possível, um pouquinho além, para que ele ganhasse um pouco de peso
e naquele período de escassez de alimento, tá? Digamos, o período de vacas magras, né? Ele pudesse ter uma reserva em tecido adiposo, tecido gorduroso, para poder aguentar e ter um excessozinho para perder e se manter numa situação mais razoável, ter uma reserva maior para poder lutar e, digamos assim, lutar pela sobrevivência. Então, o que acontece na obesidade é que esse mecanismo de conservação de energia, tá, de manutenção de reserva de energia, ele está prejudicado. E esse ponto de equilíbrio, onde o nosso cérebro ele entende que é normal, ele está, digamos assim, desmantelado, ele está quebrado, equivocadamente colocado para cima. Tá? Então, em linhas gerais, estou simplificando muito isso, mas é o que acontece. Esse mecanismo de conservação de energia, esse ponto de equilíbrio, ele fica erradamente colocado num patamar acima, tá? E dessa forma o nosso corpo ele acaba entendendo que o peso normal para mim é esse patamar mais alto. Ou seja, para o nosso corpo muitas vezes o normal que ele entende é anormal. Então ele entende que eu estando obeso é o desejável para que eu possa conservar energia. Essa desorganização desse equilíbrio, desse ponto de equilíbrio, desse mecanismo de conservação de energia, tá? Ele não é bem compreendido, né? E certamente ele é multifatorial. Mas esse desequilíbrio, ele vai, no momento que você começa a perder peso, a pessoa obesa, começa a perder peso para chegar no peso normal, naquele equilíbrio dele, quando ele perde peso, ele está desnutrindo. Tá? Então ele vai agir de todas as formas para que a pessoa obesa, quando está com peso normal, ele volta para ficar obeso ou ganha mais peso ainda. Por quê? Porque, como eu falei, quando o obeso perde peso, esse centro, né, de conservação de energia interpreta que ele está desnutrindo. Ele não está desnutrindo, mas ele entende que está. E aí é tão difícil perder peso por isso, porque todas as forças vão ser direcionadas para que você ganhe peso. Isso é inconsciente mesmo. E aí pode até ter um ganho maior do que tinha antes por esse mecanismo. E não raro esse ponto de equilíbrio ele vai subindo, tornando cada vez mais difícil você perder e manter o peso no longo prazo. Porque quando você perde peso, como a informação que está chegando aqui está desnutrindo, é complicado você fazer esse ponto de equilíbrio descer e entender que o seu normal é o peso normal. Ele entende que é o peso do obeso. Então, uma das formas mais eficazes de fazer esse controle acontecer é a cirurgia bariátrica. Então, através da cirurgia de obesidade, esse controle da conservação de energia é como se eu colocasse para baixo. Então, o nosso corpo ele entende que não é aqui o meu normal é aqui. Então, você consegue perder peso e manter ele normal por mais tempo do que outros métodos. Tá? Porque você começa a melhorar esse equilíbrio de conservação de energia no longo prazo. Então, é muito comum, a pessoa perde 20 quilos. E aí, para manter isso no longo prazo é muito complicado, porque o mecanismo vai ficar sabotando até fazer com que o peso aumente. Então, o que a gente precisa fazer é equilibrar esse ponto de conservação de energia. E isso é muito difícil de fazer no longo prazo, né? Mas é possível. Então, existe, né, a própria psicoterapia, a orientação nutricional, que a gente não chama mais de dieta, né? A educação nutricional de longo prazo que se sustente. Não adianta você se esforçar para fazer uma dieta de 30 dias e depois, né, tá morto de fome e querer comer tudo e depois ter o reganho de peso. Então, nós temos que trabalhar nesse mecanismo, tá? Seja através de psicoterapia, né, hábito de vida, de comportamento, alimentação, atividade física, ou, em alguns casos, a própria cirurgia também, associada a esses outros elementos aí, para você ter um bom controle de longo prazo. Tá certo? Deu para compreender, então, um pouco mais como é que funciona isso, porque é tão difícil perder peso, tá? Então, se você não sabia disso, aproveita aí, dá um like,
tá? E nós ficamos mais estimulados a continuar produzindo esses materiais aí, tá? Se você também tem curiosidade de outros assuntos, você pode se inscrever no canal, Dr. José Luiz de Souza Neto. Lá vai ter uma série de vídeos também com outros assuntos interessantes, tá? E aí você pode ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre que tiver algum assunto quentinho, você já vai estar sendo informado. Aproveito também para lembrar que você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que vão se beneficiar, tá? Compartilhando informação de qualidade, a gente vai estar beneficiando as pessoas, tá? E aí você também pode comentar, e aí você sabia que existia isso, tá? Que é mais ou menos assim que funciona. Se você não sabia, você coloca isso. Se você sabia também, comenta que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, tá? Então, um abraço, a gente agradece aí, acompanhe até aqui e até o próximo vídeo.